A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Seja bem-vindo a este canal. Hoje é o segundo dia do jejum de Daniel. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like. Também deixe seus comentários. Isso é muito importante para o canal. Queridos, a gente está no segundo dia do jejum de Daniel. É o segundo dia do jejum de Daniel. E eu vou trazer uma mensagem para o seu coração, que veio direto do coração do rei, do coração do Pai, né? Do coração de Deus. E eu creio que vai falar contigo, sim, porque a palavra de Deus não volta vazia. Antes ela cumpre o propósito a qual foi enviado, né? E hoje a gente vai aprender um pouco com a palavra, porque que tem muita gente que fica anos e anos na igreja, irmãos, frequentando a igreja, orando e parece que não sai do lugar. Pessoas que não conseguem ter um relacionamento com Deus, pessoas que ficam sempre no mesmo nível e não crescem, não amadurecem. E a gente vai entender hoje o porquê disso, né? E o que é importante para que você vença algumas batalhas. Existem batalhas que você só vai vencer no jejum, gente. Não adianta, é no jejum e na oração. Somente na oração não vai. Tem que ser jejum, oração, tem que renunciar à sua carne, tem que sacrificar o seu eu, tem que aprender o que agrada o coração de Deus, porque o jejum engloba isso. O jejum não é somente você parar um período e ficar sem comer aquilo que você quer, aquilo que você gosta, mas o jejum também requer de você um sacrifício, uma mudança de atitude, uma mudança realmente de vida, né? E nesses 21 dias que nós estaremos no jejum de Daniel, eu creio que Deus vai te ensinar, o Espírito Santo vai te ajudar. Se você estiver aberto a aprender, você vai aprender muito. Daniel ficou 21 dias orando, ficou 24 dias orando, mas no 21º dia, aquela resistência daquele príncipe da Pérsia que estava resistindo a ele, caiu por terra no 21º dia, né? Porque foi ali que aquela resistência espiritual caiu e 3 dias depois o anjo veio falar com Daniel, certo? Eu não sei qual é o tempo que você vai ficar falando com Deus, que você vai orar, que Deus vai vir sobre você, mas nós estipulamos 21 dias, que serão 21 dias simbolizando o que aconteceu no reino espiritual na vida de Daniel, né? Então você fique esperto para entender, para compreender essas coisas, certo, irmãos? Porque para cada tipo de batalha existe um tipo de armamento, existe um tipo de armadura de defesa e um tipo de armamento de ataque que nós temos que usar, né, em cada batalha. Você pode ver que quando o exército é chamado, a polícia é chamada, para cada tipo de ocorrência vai um tipo de policiamento, vai um tipo de armamento, vai um tipo de estratégia de socorrer ali, né, naquela ocorrência. Assim é no mundo espiritual também, querido. Não é de qualquer jeito. Eu já orei, não está adiantando nada, estou indo na igreja fazendo campanha, não está adiantando nada. Porque você precisa entender como que você deve se armar. O jejum é uma arma, é uma proteção mesmo, é uma armadura, né, que você vai aprender. Também não é só ficar sem comer, né? Tem aí toda a forma correta. Então aqui em Daniel, no capítulo 6, Daniel capítulo 6 é que eu vou trazer hoje para você aqui falando sobre Daniel. Aqui fala que o rei Dario queria colocar Daniel sobre uma autoridade máxima no seu reino. E os presidentes e príncipes daquele lugar viram isso, ficaram com muita inveja e tentaram de todas as formas tirar Daniel da jogada, né? Então no capítulo 6, versículo 4, fala assim: então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, né? Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele algum vício, nenhum vício e nenhuma culpa. Então eles disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Olha só, eles procuraram ocasião contra Daniel no reino. Então eles encontraram Daniel íntegro na sua nação ali, obedecendo ao rei, com certeza pagando seus impostos, sem brecha nenhuma. Então eles falaram: já que não tem nenhuma coisa errada aqui, vamos procurar na lei de Daniel. O que temos que fazer? Porque de qualquer maneira,
Era duas estratégias ali que eles poderiam pegar Daniel nessa cilada que eles armaram. Porque eles fizeram um decreto, uma lei, aonde qualquer pessoa que se prostrasse ou pedisse qualquer coisa em oração ou em petição mesmo, para qualquer pessoa que não fosse o rei, né? Ou um deus, ou outra pessoa que não fosse o rei, aquela pessoa fosse jogada na cova dos leões. E o rei, com seu ego muito inflado, muito elevado, aceitou isso, né? Então, assim, de qualquer maneira, se Daniel se prostrasse diante do rei, ele iria perder força diante de Deus, porque Deus não aceita adoração a nenhum outro Deus, ídolo, imagem, entidade, nem nada. Consultas à mesa branca, a entidades de matriz africana, Deus não aceita, Deus não concorda com essas coisas. Deus é único e suficiente, Salvador, poderoso para te guardar em qualquer coisa. Então, se Daniel se prostrasse diante do rei Dario, para agradar o rei Dario, estaria sendo um traidor, né? Na lei do seu Deus. Estaria perdendo força diante de Deus. Se por acaso ele permanecesse firme, porque ele era um homem firme diante de Deus, ele iria ali desonrar o rei Dario, iria ser jogado na cova dos leões e na mente deles iria ser morto, não é? Então eles armaram uma cilada, irmãos. Eles armaram uma cilada. E assim que o diabo faz nos dias de hoje. O diabo arma cilada. O diabo coloca pratos, porque o que faz as nossas orações não serem ouvidas são os nossos pecados. Isaías capítulo 59, você pode ler. Está escrito que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa nos abençoar. Mas os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. É por isso que muita coisa nós não conseguimos diante de Deus, por causa que o diabo está procurando brecha e pode encontrar espaço em nossa vida. Devemos ser cumpridores dos nossos deveres como cidadãos. Devemos procurar ser um exemplo para quem nos olha, para quem nos vê em todas as áreas, tanto diante de Deus como diante dos homens. E é por isso que o diabo arma cilada, arma laço, para você dar mau testemunho, para você ficar brigando com os outros, para você falar palavrão, para você pecar contra o seu corpo, né, contra as pessoas. A gente vai ver aqui algumas coisas aqui, alguns tipos de pecado que eu deixei anotado. Deixei 3 classes de pecado que não deixa de maneira alguma que as pessoas consigam fazer um jejum que possa realmente mudar a sua vida. Observa aqui. O pecado contra o seu corpo. Pessoas que são viciadas, qualquer tipo de vício. Cigarro, bebida, droga, qualquer tipo de vício. O vício é uma brecha enorme no mundo espiritual. Prostituição, relação sexual sem casar, brecha enorme no mundo espiritual. Masturbação, está englobado nos pecados sexuais, também causa vício, né? E traz problema no casamento, traz problema na vida da pessoa, né? E acaba se tornando um vício também lá na frente. Então é um pecado que atrapalha. Pornografia, pessoas pensam que não é nada ficar vendo vídeo pornográfico, sensual, mas traz um dano muito grande na sua vida. A cobiça, cobiçando as coisas dos outros ou cobiçando mesmo malícia. Não pode ver uma pessoa que já imagina aquela pessoa sem roupa, já imagina na cama com a pessoa. É verdade, irmão, vamos ser bem reais, porque é isso que acontece mesmo na mente de muita gente que tem a mente doente aí, né? Inveja, não pode ver ninguém crescendo nem prosperando na frente dela, que quer dar um jeitinho de tirar o que a pessoa tem. Inveja, porque o invejoso não é apenas querer o que o outro tem, é querer destruir a pessoa para que ela não tenha mais nada, né? Porque não pode crescer na minha frente, né? Então eu vou acabar com ela para que ela não tenha nada, certo? Inveja, mágoa. Eu morro, mas não perdoo. Eu vou pro inferno, mas não perdoo. Já ouvi gente falar isso. Mágoa. Desejo de vingança. Vive armando ciladinha, armando lacinho para poder pegar a pessoa.
ódio, sabe? Muito ódio. Eu tenho ódio daquela pessoa. Meu Deus, se você tem ódio de alguma pessoa, você ore, porque o ódio é um veneno que vai matar a sua própria alma, você mesmo. Xingamentos, pessoa da boca muito suja. Ela acha que é normal hoje em dia, mas não é normal, nunca foi. A Bíblia fala pra gente fugir de palavras torpes, tirar as palavras torpes de nossa boca. Isso é pecado. O pecado contra o próximo. Pessoa trapaceira que puxa o tapete da outra. Não importa o ganho, não importa nada. Ela puxa o tapete mesmo. Quer ver a pessoa no chão, quer estar na frente da pessoa, atropelar a pessoa. Maledicência. Pessoa que fala mal dos outros. Pessoa que fala mal demais de todo mundo. Ninguém presta, só ela é boazinha, só ele é bonzinho, porque ninguém em volta dele presta. Se não fizer as coisas do jeito dele, então não presta mais ainda. Maledicência, cuidado, porque lá nos Salmos, capítulo 101, versículo 5, fala que quem difama o próximo às suas escondidas será destruído e tirado da casa de Deus. Não fica na casa de Deus. Alguém que fala muito mal dos outros, alguém que faz muita fofoca, não fica em igreja nenhuma, Deus tira, porque não vai destruir a casa de Deus. Certo? Não fica em ambiente nenhum, não fica em lugar nenhum. Por quê? Porque Deus vê que está fazendo mal para aquele lugar, então Deus vai lá e tira. Tanto em família, serviço, como em igreja, qualquer lugar. A pessoa ela é prejudicada por isso. Pessoa maledicente. Caluniadora, que entra na mesma pessoa, né? A pessoa maledicente, fala mal, aponta o defeito dos outros, aponta o defeito dos outros demais, né? Ou outro que calunia mesmo, inventa mentira mesmo, para destruir a pessoa. Roubo, furto, pessoa que rouba qualquer coisa de alguém, qualquer coisa de instituição, roubo ou furto, pecado, né? Gente que pensa assim, não, eu tô na empresa, tô pegando essas canetas aqui, iam jogar fora mesmo, tô pegando. Se o patrão não deu, se a patroa não deu, é roubo, certo? Produtos, seja lá o que for, gente, fuja dessas pequenas coisas. Ah, já ia jogar no lixo, tô só trazendo porque ia jogar. Ia jogar, não jogou, então não pode pegar sem autorização do dono ou daquele que está responsável, né? Sobre aquelas coisas. Cuidado, irmãos. Tem pequenos furtos, pequenos roubos, pequenos furtos que tá arrebentando com a vida de muita gente. Sem a pessoa saber. E ainda leva para casa de Deus. Errado. Errado. A gente tem que vigiar. Tudo que vem para casa de Deus tem que ser puro, irmãos. Você sabia que até uma oferta, um dízimo, se vier de roubo, se vier de prostituição, Deus não aceita. A instituição vai aceitar, porque não sabe de onde está vindo, e vai servir para pagar uma conta, para fazer alguma coisa material. Mas no mundo espiritual não tem resultado nenhum. Deus não recebe nenhuma oferta que venha de furto ou de roubo. Aqui mais coisa aqui. Pecado contra o próximo, né? Aí tem aqui, adultério. Tem gente cara de pau, irmãos, que trai a mulher, trai o marido. Ano após ano, traindo e traindo. Gente, pelo amor de Deus, não sei como tem coragem. O adultério é uma das coisas que mais fere a integridade de uma pessoa, que mais judia de pessoas. E Deus, Jesus, ele não é conivente de maneira alguma ao adultério, de maneira alguma, o adultério. Engano, né, que é a mesma coisa. Traição, porque traição não é só adultério, né? Traição é uma amizade, é trair a confiança de alguém, qualquer tipo de traição. Também a ingratidão, pessoas ingratas. A pessoa faz por ela nunca reconhece. Ainda fala mal, ainda tem a oportunidade de prejudicar, prejudica. Não reconhece que o outro fez. Ingratidão é pecado contra o próximo, sabe? Aí tem mais aqui, desrespeito contra pai e mãe. Os dias são cortados na terra. Porque muitos jovenzinhos estão morrendo aí. Muitos jovenzinhos estão morrendo. Não estou falando de pessoas doentes no hospital, doente que Deus permitiu uma doença ou enfermidade. Não estou falando disso, não. Estou falando de assassinato. Estou falando de morte que não era para morrer, sabe? Jovem que não respeita pai e mãe, eles morrem antes da hora, né? E não são abençoados, não são. Nem homem, nem mulher. E a manipulação, né? Pessoas que gostam de manipular o outro. Tudo tem que ser do jeito dele, da forma dela. Nunca assume sua responsabilidade, sempre está culpando o outro, pecado contra o próximo, manipulando o próximo para receber alguma coisa que quer. Ok? E tem também o pecado contra Deus, que é todos estes pecados acima são pecados contra Deus. Todos. E atrapalha a sua vida com Deus. Atrapalha o seu relacionamento, atrapalha o seu jejum. Então, se você quer entrar no jejum de Daniel, ainda dá tempo.
Quer entrar no jejum de Daniel, querido? Quer entrar, querida? Então tire, se você tiver alguma dessas coisas na sua vida aqui, tira isso da sua vida. Tira isso da sua vida, porque essas coisas atrapalham a mão de Deus de vir sobre você. Pecado contra Deus também aqui, se dobrar diante de imagem, de escultura, se dobrar diante de qualquer entidade. É por isso que o cristão, ele não vai para nenhum tipo de outra religião. Não vai, gente. Porque Deus não quer, Deus quer exclusividade. A Bíblia diz que o Deus de Israel é suficiente. Eu não preciso me consultar com nenhuma entidade. Eu não preciso me consultar, porque o meu Deus já responde, o meu Deus faz. O meu Deus faz justiça por mim. Ele é o maior de todos os espíritos. Para que eu vou ficar buscando espírito menor? E ainda que é uma enganação, porque lá nas religiões ensinam que são espíritos de pessoas que já morreram, que agora querem fazer o bem. Mentira, porque a Bíblia diz lá em Hebreus 9, 27, diz lá na Bíblia que esse tipo de coisa é pecado. Por quê? Porque o homem está destinado a morrer uma vez só. Depois disso é só o juízo. Então não tem como o homem morrer, depois voltar para a terra novamente e ficar dando consulta e resolvendo problema. Não dá. Porque para este homem que morreu, foi ordenado morrer uma vez só. Não, o homem não pode vir 2 vezes, 3 vezes na terra. Nem de forma física, nem de forma espiritual. Não tem autorização de Deus para fazer isso. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, feitiçaria. A Bíblia diz que os feiticeiros não vão entrar no reino de Deus. Tem gente que vai para a igreja e no final de semana, no outro final de semana, vai na igreja na semana, na sexta-feira, vai procurar magias negras, vai procurar o tipo de magia, feitiçaria e essas coisas. Não adianta, gente, consultar carta, esse tipo de coisa. Misericórdia. Aqui, ó, Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso só o juízo. Então ao homem foi ordenado morrer uma vez só, acabou. Está nessa terra uma vez só, acabou. Lembra de Lázaro? Não é aquele Lázaro lá de João 11, não. Lázaro e o rico. Lázaro sofreu, mas tinha um coração voltado para Deus, foi para o céu. O rico era arrogante, humilhava Lázaro, humilhava todo mundo, morreu e foi para o inferno, certo? E daqui a pouco, o rico, vendo ali o desfecho da sua vida, falou: deixa eu voltar lá para avisar para minha família como que é aqui. Deixa eu avisar, porque eles vão ficar enganados, vão ir para o inferno também. O pai Abraão falou assim: não pode, você não pode descer, você não pode, porque se eles não ouvem os profetas, se eles não ouvem os vivos, jamais vão ouvir os mortos. E não tem ordem, a gente não tem ordem de sair, de passar dessa dimensão. Foi para essa dimensão, acabou. Amém, irmãos? Então, esses aqui são alguns pecados que atrapalham a sua oração de subir ao céu. Estes daqui são algumas classes de pecado que não deixam você ter uma comunhão com Deus. Se por acaso você estiver preso em alguma dessas coisas, ore hoje. Largue tudo dessas coisas hoje. Faça uma nova aliança. Faça uma aliança com Deus. Uma nova aliança. Faça uma aliança com Deus hoje. Fala com Ele: Senhor, eu preciso me largar essas coisas. Eu preciso parar de pecar contra mim, contra o meu corpo. Porque a Bíblia diz que quem peca contra o seu próprio corpo, quem destrói seu corpo será destruído. Então, se você anda pecando contra o seu corpo, peça perdão para Deus e se esforce para largar esse tipo de pecado. Se você peca contra o seu corpo, se você peca contra o próximo, pare de pecar contra o próximo. Peça para Deus ter misericórdia de você, limpar seu coração, se redima junto àquela pessoa, se acerte com aquela pessoa. Pare de fazer o mal para o seu próximo. E se você peca contra Deus, dobre seus joelhos agora, ore ao Senhor, peça perdão e receba de Deus o perdão aí e comece uma caminhada gloriosa rumo às vitórias que o Senhor tem para você. Amém, irmãos? Então essa palavra aqui foi a palavra que Deus colocou no meu coração nesse segundo dia do jejum de Daniel. Coloque dentro do seu coração também para que Deus possa te abençoar, ok? Existem batalhas que só podem ser vencidas em jejum e oração, mas se você não tiver uma vida reta e se você estiver dentro de algum desses pecados que foram citados aqui, a sua oração vai ser impedida de chegar ao céu, porque o diabo fica procurando brecha, e se você tiver uma dessas brechas
que eu falei aqui, ou outras que eu não falei, mas você sabe que tá vivendo, fecha as brechas hoje, porque senão você vai orar e não vai adiantar. É verdade, querido. É a grande verdade essa daí. Então, ouça a palavra, se enquadre diante de Deus. As pessoas não querem ouvir uma palavra dessa. As pessoas não querem ouvir a verdade. Quer que seja camuflada a verdade, quer que passe na mão na cabeça, quer viver uma fé de emoção. E eu não fui chamada para pregar emocionalismo, nem nada dessas coisas. Eu fui chamada para pregar a palavra verdadeira de Jesus Cristo. Então, essa que é a verdade. Se você quer uma vida com Deus, saia do pecado. Se você quer comunhão com Deus, viva de forma íntegra. E assim você vai ter uma vida com Deus. Amém? Deus te abençoe. Eu vou só te apresentar para Deus aqui nessa oração e até amanhã, em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar essa pessoa diante do Senhor. Peço que o Senhor venha de encontro à vida dele, à vida dela. O Senhor venha dar força, Pai amado, para essa pessoa nesse segundo dia do jejum de Daniel, Pai. Que essa pessoa venha ter vigor, força, visão e esteja disposta dentro do coração dela a te servir. Eu abençoo meu irmão, abençoo minha irmã e declaro que essa pessoa vai conseguir, meu Deus, viver o melhor do Senhor. Vai sair desse amaranhado, meu Pai, aí de pecado e viver na tua presença. Eu abençoo a todos, apresento todos ao Senhor, meu Pai, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe no nome do Senhor. E até amanhã com mais uma palavra da parte do Senhor em nome de Jesus. Deus te abençoe.